sendo Deus soberano e estando no controle de tudo, até que ponto a minha oração de súplica pode intervir? Pois eu vejo nesses dias muitas igrejas convocando campanhas de oração e jejuns para que tudo volte ao normal, e vejo muitos clamando por perdão, entendendo que o que estamos vivendo é porque Deus está irado conosco. Me ajuda a entender isso, Caio. Bom, vamos começar de trás para frente. Se Deus estivesse irado conosco, não sobraria nada. É diferente, né? Nada. O pessoal não sabe o que é a ira de Deus. Não, isso aí, quem fez isso foi o homem, meu amigo. Somos nós que vamos acelerando os processos, brincando de Deus. Outro dia eu estava ouvindo um cientista dizer que em tempos passados, antes da tecnologia moderna, antes de tanta pesquisa, antes dos laboratórios, antes da globalização, antes dos aviões aos milhões para lá e para cá, antes da aldeia global, antes dessa tribo universal na qual a gente vive, com todo mundo transferindo tudo para todos os lados, não só pela web, mas pela presença física. A Terra se tornou um planeta muito pequeno e nós nos tornamos pessoas muito móveis. E de todos os modos, nós somos um planeta em contágio o tempo todo. E o cientista dizia: o que acontecia nos processos virais no passado, que demorava 500, 800 anos para haver mutação, agora está havendo de 10 em 10 anos. A gente já pode até prever as próximas. Porque não foi intervenção divina. Foi excesso de aceleração humana nos processos. E a gente está vivendo isso tudo, mas religião se alimenta de culpa. Tem que botar o povo para orar dizendo que foi o pecado, e o pecado tem que ser entendido como homossexualidade, como opção de gênero sexual distinto. Tem uma coisa aí com você fazer... tem... Mas deixa para lá. Pecado é entendido como tomar cerveja na sexta-feira, pecado... mas tem, viu, brother? Não sei se é o seu microfone tem um... Mas, pois bem, tá tudo bem, deixa eu... Você tá de fone? Você tá de fone. Tá bom. Então, pecado, para religioso, é uma coisa muito tópica. São tópicozinhos. Não faça isto, não toques aquilo, não pegues aquilo outro, é pecado. Então, essa é a lista que eles colocam sobre as pessoas. Orarem arrependidas. Não tem nada a ver com o verdadeiro pecado, com a verdadeira maldade humana, nem tampouco no coração dos crentes, como ela é abundante. Não. É pecado tópico, é o pecado do mundo. Deus está com raiva do mundo. Por isso mandou o coronavírus. Tadinhos. O mundo é que é uma porcaria. Nós é que estamos destruindo a natureza e defendemos quem gosta de destruir, acabando com o meio ambiente, e achamos que é marxismo cultural tentar proteger a criação. Nós é que somos esses loucos, insanos, idiotas, poluidores da terra, destruidores planetários, entes malévolos, sem amor nenhum à vida do próximo, preocupados com mamon, com dinheiro, com economia, com prosperidade material e não com quebrantamento espiritual e da consciência. Então, eles dão essa agenda para esse povo simples, básico, tolo, fica lá fazendo remissão de pecados e dizendo
que isso tudo aconteceu por causa do pecado do mundo. Se fosse pelo menos por causa do pecado dos crentes, que hoje em dia estão alinhados quase sempre do lado errado do bem na história humana, era até pedagógico, para fazer o pessoal pensar um pouco, mas não é o caso. Essa é a primeira coisa de trás para frente. A segunda coisa é essa, de ficar imaginando o Deus no laboratório. Deixa eu fazer uma alteração nesse vírus, que é para ele ficar mais letal, mais perturbador. É um Deus sócio do diabo no laboratório da alteração genética. É um negócio que eu não sei como é que eles conseguem chamar Deus a um ser que eles imaginam desse modo. Na realidade, nós estamos recebendo, como disse o ladrão lá da cruz, o que os nossos próprios atos merecem. E estamos recebendo o karma da nossa própria produção, que não veio de lugar nenhum. Ela foi acelerada pelo nosso modus vivendi nesse planeta, o nosso modus morrendi aqui nesse planeta, não viver. Então, é muita fragilidade mental, é muito reducionismo de Deus a um ente do tamanho da mais devastadora mediocridade. É claro, meu filho, que não é nada disso. Uma pena que tem gente que passa por aqui, vai embora, mas não leva nada. Se entrassem lá no meu YouTube e vissem só as slides que eu fiz, falando sozinho, as mensagens à noite, da quarentena para cá, onde eu já falei todos esses assuntos, demasiadamente. Quem tiver de fato avidez, que não estiver perguntando por perguntar, mas estiver perguntando para entender, vá lá que você vai ter 1 hora, 50 minutos de respostas em cada fala, articuladas e deixando bem claro qual é o processo dentro do qual nós nos metemos. Essa aqui é a realidade. E aí, Braulio? É isso aí, queridão. Tem muito material. É porque tem muita gente nova, né, Caio? Com essas lives aí, tem. Se renovando o público. Ainda bem. E aí agora, quem for chegando, busque conhecer mesmo. Porque o mundo não está começando com a sua entrada aqui. Tá bom? Foi o que você falou ontem, né? O mundo começa a partir da história da pessoa de agora. Não. Aí parece que tudo que você viveu para trás nunca existiu. Mas e aí, brother? Caião, tem uma aqui antiga, perguntinha também, de 50 mil anos atrás. Vamos ver aqui. Eu gostaria de saber, Caio, se a salvação é responsabilidade individual ou devemos seguir algo, alguma crença, religiosamente falando. Esse aqui chegou há 2 minutos atrás. Essa é uma mulher. Nem me ouviu pregar hoje, não me ouviu pregar aqui. Se ouviu, ouviu de olhos e ouvidos fechados, para nem mesmo entender o meu movimento labial. Claro que não, né, minha filha? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a essa graça na qual estamos firmes, e pela graça sois salvos, graça que é um favor imerecido, indesignado. Pela graça sois salvos mediante a fé. Fé não são obras, mediante a fé. Isto não é produção vossa, não é religião, não é feito de boas obras, nem de virtudes pessoais, para que ninguém bata no peito igual um idiota se gloriando e dizendo: eu sou salvo porque mereci ser salvo. Onde é que você estava, minha bichinha? Fica aqui com a gente. É como você ser criada com olhos, ouvidos, paladar,
sensibilidade e tato, mas deliberadamente reduzir sua vida a uma existência daqueles entes que cavam buracos sob a terra, aqueles cavadores, aquelas topeirinhas que vão lá embaixo e que abdicam dos outros sentidos. Então não veem, alguns nem ouvem, alguns trocam a audição por sensibilidade na língua. Alguns perdem e matam sentidos inteiros. É isso que acontece com milhões de pessoas que estão aí nas religiões, nas crenças, nisso e naquilo, entupidas. Mataram todas as percepções, os sentidos, toda a iluminação, todo o esclarecimento, toda a graça daquilo que nos é dado como revelação gratuita, acessível a todas as pessoas, entendeu? Então não façam assim não. Eu sinto uma dor enorme no meu coração quando eu vejo as pessoas perdendo tempo, correndo atrás de sistemas, de fórmulas, de pequenas crenças, de murmúrios, de mantras, de repetições. O máximo que elas alcançam é criar um estado vibratório cerebral, mas não uma compreensão pacificadora, enraizada no ser, que enfrente toda tribulação, toda circunstância, toda dificuldade, todo mal, como eu disse hoje aqui. Então, se você acabou de cair aqui, assim, perdidona, volte pelo menos para o início dessa live de hoje e ouça o que eu falei. E entre lá no meu portal, no caiofabio.net, e escreva como é que se é salvo. Qualquer coisa, assim, porque essa pergunta é tipo, antes de você dizer A, B, C, ela é só o A. Depois vem o B, depois vem o C. Mas nossa, ela ainda é o A. Quem sabe ela ainda seja um pré-A, um U, de tão básico que é. É aí que, se as coisas não começarem com um entendimento que decorra desse você não compreende nada. Você vai ficar aqui para sempre perdendo o tempo, Deus, não entendendo, e não é tempo. Não é perder tempo assim, como quem perde tempo cronológico. É a perda do tempo kairos, do tempo da oportunidade, do tempo da apropriação beneficiadora disso para você, que é isso que faz toda a diferença. Isso é que é evangelho, o resto é catequese, doutrinação, religião, crença, equivalente a nada. Mas e aí? Eu digitei aqui, né, no portal, deixa eu ir, vai tremer um pouquinho, mas eu mostro, não tem problema, rapidinho. Aqui, ó, portal caiofabio.net, para a pessoa tá chegando agora, né? Entra aqui, ó, ó, caiofabio.net, entrou aqui, tá no portal, tem uma busca, né? É só digitar aqui, ó, escreve aqui o que você quiser, você que chegou hoje. Eu digitei salvação, Caio. 734 ocorrências. Vai ler 10 anos. Tem muito. E ouvir, mas tá tudo aí. Tem muito material. Dito de todo modo que você queira, como a gente sempre repete, é como um striptease. A gente sabe o que tem debaixo, mas todo dia tira a roupa por um lugar diferente. É, Caio. Vamos lá. Vamos lá. Outra aqui, escreveu agora para você. Eu tô catando o direct aqui, tá legal. Assim. Caio, como manter a esperança? Como manter a esperança, Caio, a alegria em dias tão difíceis, com tanto sofrimento, com tanta ignorância? Tanta gente fechada ao diálogo e à verdade, contando todas as ordens por todos os lados.
Às vezes, eu chego a pensar que se isolar como os budistas seria uma solução, Caio. Mas afinal, o que podemos fazer de concreto diante As de pessoas são cenário de um muito, cenário de caos, assim? as pessoas são muito ingênuas, né? Elas acham que em monastérios budistas não está cheio de inveja, de ciúme, de quem quer ser maior do que o outro na hierarquia, na percepção, nos favores dos mestres e mentores. É tudo igual. Só tem alguns lugares que são mais anárquicos na revelação do que eles carregam dentro deles mesmos. E no budismo, por exemplo, as pessoas são mais discretas. Comparando, por exemplo, o budismo com uma seita pentecostal, por exemplo. O budismo, você tem a impressão de que ali só tem gente santificada, em silêncio, pedindo licença para passar, para entrar, para sentar. Os modos, os ritos são finos, são elegantes, são agradáveis de ver, são bons, são verdadeiras liturgias de comportamento agradável à minha percepção, por exemplo. Eu prefiro lidar com aquele gestual, com aquele modo calmo, sereno, do que entrar numa reunião de uma seita pentecostal com todo mundo gritando para todo lado, rodopiando, se jogando no chão, babando, tendo gritos histéricos, isso e aquilo. Deus me livre. Agora, sem engano também, assim como no meio pentecostal está cheio de inveja, ciúme, porfia, disputa, no meio de toda a gritaria e maluquice, lá na reunião budista, com todo o silêncio, com todo o pudor, com toda a elegância, tem muita malquerência, tem muita disputa, tem muita educação falsa, tem muita reverência mentirosa, tem muito de tudo da natureza humana, mas as pessoas são tão inocentes, ou querem ser inocentes, por isso se decepcionam tanto. E Jesus nunca disse, pela aparência deles os conhecereis. Ele não falou. Jesus disse, pelos seus frutos. E fruto não é uma mãozinha assim, não é um modo sereno de reagir. O fruto é tudo que seja expressão de amor, de bondade, de justiça, de fidelidade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio e de alegria sincera e amor não fingido. Esse é o fruto que brota da gente. Agora, é claro que esse fruto tem um modo de se manifestar. Ele até pode se manifestar no meio das pessoas mais histriônicas, mais gritalhonas, mas em geral não. Em geral, quando o fruto do Espírito vem a você, você fica mais moderado, mais sóbrio, mais calmo, mais fino. Ele te educa. O fruto do Espírito te educa no trato humano. Faz você um sujeito mais brando. Tira de você a falastrice. Tira de você a gritaria. Tira de você a necessidade de se apresentar semilunático como manifestação do seu fervor, que nada mais é do que apenas um fervor adoecido e não verdadeiro. Por outro lado, ele não quer ser confundido só com gentilezas inglesas ou nórdicas, ou de monastério, ou de amado, querido,
como a gente encontra em algumas denominações do ó amado, aonde a última coisa que você encontra é alguém amado mesmo ali. E eu passei a minha vida inteira no meio desse espectro de A a Z, sou um cara sem nenhuma inocência a respeito disso tudo e sei que quem tem razão é Jesus. Eu não preciso nem ter esse raciocínio tolo do meu querido amigo aqui, que às vezes fico achando que o melhor seria me retirar do mundo, por assim dizer. Isolar como os budistas. Como Jesus disse, né? Pai, eu te peço que tu não os tires do mundo. Você veja como a gente anda distante de Jesus, em nome de Jesus, distante de Jesus. Cara, em nome de Jesus, fica pensando se o bom seria se isolar. Quando Jesus ora ao Pai pedindo que nós não nos isolássemos, que nós não fôssemos tirados do mundo, mas sim nos transformássemos nesse sal da terra, nessa luz do mundo. Não fôssemos tirados do mundo, fôssemos só livres do mal no nosso coração. Porque o mal não está no mundo, o mal habita em mim. Agora, também é claro, é um natural desconhecimento histórico extraordinário. Porque desde antes de Jesus, desde o tempo da chamada Escola dos Profetas, já ouviu falar nisso? Escola dos Profetas. Escola de Profetas, no tempo do profeta Elias, depois o profeta Eliseu. A gente está falando aqui de anos, séculos e séculos antes de Jesus vir. Eles começaram a escola de profetas, uma espécie de escola monástica, de pessoas que queriam aprender as técnicas da profecia, do silêncio, do pensamento, da reclusão, do arrebatamento. Eles queriam aprender com a experiência de Elias, Eliseu e outros profetas semelhantes. Eles queriam desenvolver aquela capacitação. Eles queriam ajudar aqueles dons a crescerem neles. Isso aí, 700, 600 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo, 900 anos antes de Cristo. Eita! Então, depois a gente tem um período onde isso proliferou muito, esse afastamento, essa vida monástica. No tempo do exílio de Israel em Babilônia e, consequentemente, depois nos outros reinos que sucederam o reinado babilônico. Houve um desenvolvimento disso. Daniel é um dos indivíduos que não sai do mundo, ele está dentro do trabalho, das tarefas do cotidiano, mas ele é um indivíduo que tem uma existência semi-monástica. Daniel da Bíblia. Aí depois, no período da volta ao cativeiro, isso tudo, especialmente no chamado período intertestamental, quando o último livro, Malaquias, fecha, e aí fica aquele silêncio de textos chamados bíblicos por 400 anos até o início da história de Jesus, João Batista e tudo mais. Durante esse período, surgiram muitos grupos de isolamento. Nos desertos da Judéia, no deserto do Negueb, mesmo no Monte Sinai, no deserto, muitos grupos de isolamento. Aí vem a seita dos essênios, que propugnava uma vida de afastamento, de isolamento. Vem João Batista, que viveu num estado também de profundo isolamento. E aí vem Jesus, que não tem nada a ver com isolamento. Ele se isola 24 horas,
um dia, 2 dias. No início do ministério, 40 dias, 40 noites, e foi um período longo e acabou. Durante o ministério dele, você o vê, às vezes de manhã, ser procurado sem ser achado, porque ele está na experiência da sua solitude, da sua vida solitária, necessária. Depois se imiscui com o povo até a hora de dormir de novo. Mas ele não foi um desses solitários da vida. Ele cumpriu a oração que ele fez. Não te peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal. Aí vieram os apóstolos. E logo depois da descida do Espírito Santo, a primeira reação dos apóstolos é de quererem criar uma comunidade fechada em Jerusalém. Uma comunidade da senha, praticamente. Para entrar ali, aquele grupo do pessoal que falava em línguas, que orava, que profetizava, até que foi crescendo, crescendo, eles não conseguiram mais dar conta da seitazinha inicial fechada, tiveram que abrir. E quando Paulo entra nessa história, não na história de Jerusalém, mas na história da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, você vê que ele praticamente desamuralha a fé e a leva para o coração do mundo, para dentro da Ásia Menor, do Império Romano, para dentro do templo dos deuses, todos os deuses do panteão romano. Ele visita os lugares, ele prega na porta, ele vai para o mundo, ele conhece todos os lugares e todos os seus deuses, e diz que esses deuses só são pedra, só são barro, não são nada. Não tem nenhum problema de sentar no pé do Deus e pregar o evangelho da colunata. Está livre, totalmente livre. E você o vê aqui e ali fazendo uns retiros de silêncio pessoal, mas no geral ele está no mundo, para todo lado. Aí quando a gente dobra o primeiro século, já no segundo século é que começam, com a morte de todos os apóstolos e com a falta de palavra, os discípulos ficam com medo de perderem o evangelho, de perderem o conteúdo, e começam a ir morar juntos para eles manterem aquilo como uma repetição viva uns para os outros. Aí começam os primeiros monastérios da vida, que depois se expandem já no segundo século para o deserto do Sinai, com figuras que se tornaram célebres, como Santo Antão e outros, e mulheres que se dedicaram a essa vida monástica. Mas você vai descobrindo também, no paralelo, que são pessoas atormentadíssimas. Quanto mais vida monástica, mais tentação, mais tesão, mais tara, mais diabo, mais masturbação, mais autoflagelação, mais maluquice, de enfiar uma caneta de pena no traseiro, sozinho no seu catre. E depois se machucar e dizer eu não presto, eu não presto. Então, quanto mais isolamento, mais a vida se volta sobre si mesmo, e quanto mais a vida sou apenas eu comigo mesmo, mais eu exacerbo as minhas sombras dentro de mim, de modo que o que ele chamou de, quem sabe, seria uma solução, é justamente aquilo que pode exacerbar infinitamente mais a sua própria tentação. Queria que você lesse o meu livro Sem Barganhas com Deus, onde uma das teses do livro é essa. Não adianta você se isolar, você tem que se resolver para aprender a viver no mundo, no meio de todos, carregando essa paz do coração, sem medo de viver.